Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa noite mais uma vez. Roberto Francischini começando mais um episódio do Mundo dos Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre um tema simples, mas que a galera tem perguntado aqui de vez em quando no meu inbox. É um tema novo, é um tema que gera um pouco de curiosidade, nada complexo, mas faz sentido a gente abordar esse assunto, que é ESG. Eu já vou falar para vocês o que é ESG, ativos ESG. E seja bem-vindo, podcast episódio número 53, para você que acompanha aqui toda semana. Você sabe que eu sou Roberto Francischini, para você que está me vendo, me ouvindo pela primeira vez. Estou transmitindo a gravação do podcast aqui no Instagram, no YouTube, e no podcast deve ir ao ar amanhã ou na quarta-feira, tá bom? O objetivo aqui é sempre trazer um tema ou trazer um tópico sobre finanças, sobre o mundo dos investimentos, para que você atinja, no final das contas, a liberdade financeira de uma forma mais rápida, sem muitos atropelos e da forma correta, entendendo todo o caminho que você vai percorrer, entendendo os riscos, entendendo os produtos, entendendo o que você precisa fazer, o que você não precisa, o que você não pode fazer, erros, acertos. Compartilhar um pouco da minha experiência nesse mercado para que você atinja seus objetivos nas finanças. Então hoje eu vou falar sobre ESG, eu já vou falar o que é isso. Para contextualizar o tema e o episódio de hoje, não é aula, né? A gente precisa entender o efeito corona, né? O que o corona, o que o Covid-19 está causando, está nos trazendo. A parte ruim a gente já conhece, né? Milhares de vidas perdidas, problemas de saúde pública, de governança, enfim, vários problemas. Os problemas a gente conhece. Mas será que dá para tirar coisas positivas do que está rolando? Eu sempre acredito que sim, né? A humanidade sempre tira boas lições, apesar de tudo, né? Momentos como esse fazem com que a gente, quando eu digo ser humano, fazem com que a gente evolua, né? Cientificamente. Espera só um pouquinho. Cientificamente e também do ponto de vista econômico, enfim, a necessidade faz com que o ser humano precise buscar novas soluções, novas métricas, novos jeitos de fazer as mesmas coisas. Não é à toa que a gente está conhecendo o home office, não é nada novo, mas é uma prática que se tornou necessária nesse momento de pandemia, e assim como várias outras coisas. A comunidade médica debruçada em cima de um problema para achar a solução, a comunidade médica mundial, e isso faz com que isso também reflete nas finanças, né? Uma coisa que o corona trouxe, o ensinamento para as finanças que o corona trouxe é de que, cara, o corona mexeu no mercado de uma maneira muito brusca, muito abrupta, de uma maneira incomum, né? E fez com que a gente percebesse que, cara, não existe nada livre de risco, né? A gente já sabia disso, né? A gente já sabia que não existe ativo 100% livre de risco. Mas a gente sempre teve a ideia de que alguns ativos eram impossíveis se perder dinheiro, né? Então, a LFT, por exemplo, aqui no Brasil, títulos de renda fixa do Tesouro Direto, LFT, que estão mostrando que sim, é possível perder dinheiro em renda fixa, sim, é possível perder dinheiro em Tesouro Direto, dependendo do tipo de operação que você faz. Então a lição que a gente pode tirar disso tudo é de que, cara, a gente não sabe nada, né? Em momentos de crise, em momentos de
de, de muitos desafios, as coisas se comportam de maneira diferente. Não tem, como eu sempre gosto de dizer, não tem uma crise igual a outra. A próxima crise não será como essa, mas a gente vai evoluindo, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai mitigando alguns problemas, alguns riscos que também não vão se repetir, né? Então na próxima crise, no próximo problema que a humanidade enfrentar, talvez a gente não sofra dos mesmos males, a gente vai sofrer de problemas diferentes, né? Pelo menos deveria ser assim. Eu acredito que pode ser assim e eu tenho esperança de que seja assim. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque juntando toda essa remexida que deu no mercado, essa mudança nas percepções de risco que a gente tem nos ativos, né, de que, olha, você tem que fazer uma boa diversificação, tem que estar posicionado em ativos que te tragam uma probabilidade de risco te traga uma probabilidade de retorno com o risco calculado o melhor possível para que você esteja muito bem diversificado. Juntando tudo isso, mais, né, algo que não é exatamente do mercado, mas é uma preocupação mundial que vem dominando as discussões aí já há muitos anos, que é aquecimento global, preocupação e discussão com o desenvolvimento de economia cada vez mais estruturada e sustentável, esses problemas que envolvem meio ambiente, que envolvem desenvolvimento social, têm tomado também espaço na discussão dentro do mundo das finanças, né? E por isso, e por conta disso, tem né, começou a rolar uma leva de investidores que começou a se preocupar com estes temas, né? Com o ambiental, com o social, com a governança das empresas, querendo saber se as empresas, né, se o dinheiro que nós estamos investindo, né, nas empresas, se esse dinheiro está indo para negócios que de alguma forma respeitam e ajudam algumas dessas três áreas, né? Para que o seu dinheiro seja aplicado em negócios que sejam sustentáveis ambientalmente, socialmente, economicamente e que sejam transparentes e que tenham boa governança. Isso tem crescido, principalmente internacionalmente, de uma maneira muito grande, né? Então, o interesse por empresas que têm essa prática tem crescido muito, né? E aqui no Brasil parece que desembarcou de vez em 2020, né? Não é um tema novo, não é um tema de 2020, mas é um tema que desembarcou para valer aqui no Brasil em 2020, né? A pandemia parece que acelerou esse processo, né? Porque muitas empresas se mostraram ineficientes nesse processo, né? Outras se mostraram eficientes, muitas empresas se posicionando em relação ao social, fazendo projetos sociais, enfim, empresas que já têm essa cultura há muito tempo. Então essa procura por empresas com essas características tem aumentado muito. E o que é isso, né? E o mercado, na verdade, o mercado começou a entender a demanda, né, pela transformação das empresas nessa área, e começou a tomar medidas e atitudes em direção ao desenvolvimento social, ambiental e de governança, tá? E aí surgiu o termo, né, o termo ESG, que é tema dessa aula, que é o tema desse episódio de hoje. ESG vem de uma sigla da língua inglesa, né, que é Environmental, Social and Governance, né, desculpa a pronúncia do inglês, e que traduzindo para o português quer dizer ambiental, social e governança, né, preocupação ambiental, social e de governança.
Que são o quê? Que são empresas que se preocupam e adotam práticas para minimizar o impacto no meio ambiente, da sua atividade no meio ambiente, promovendo o desenvolvimento, né, social com governança corporativa, né? Então, se a empresa gera algum impacto ambiental por conta da sua atividade, da sua produção, daquele produto que ela fabrica, que ela produz ou que ela ajuda a fabricar, se de alguma forma aquilo gera impacto ambiental, se não tem jeito de não gerar impacto ambiental, porque tem atividades que não tem como, mas em contrapartida, o que ela está fazendo para repor aquele dano ou para repor e para aumentar ou melhorar ainda mais a parte ambiental. Do ponto de vista social, que ações ela toma, que atitudes e que projetos, que modelo de negócio ela adota para que ela incentive o desenvolvimento social, né? Seja na sua cidade, no seu estado ou até mesmo no país em que ela esteja sediada, né? E o de governança, né, o que é governança corporativa, para a gente entender? Governança corporativa é um conjunto de práticas adotada pelas empresas que engloba qualidade de gestão, de compliance. O que é compliance? É um conjunto de práticas e regras que fazem com que aquela empresa tenha transparência, que ela tenha regras claras de negociação com fornecedores, com clientes, práticas anticorrupção, principalmente transparência com o mercado, com os funcionários, com fornecedores, enfim, que a vida da empresa seja literalmente um livro aberto, que você possa consultar qualquer coisa a qualquer hora, que tenha processos conhecidos e divulgados no mercado. Então, práticas de governança corporativa, de desenvolvimento social e de impacto ambiental, tudo isso junto formam o que a gente chama de ESG, né? Eu não vou americanizar aqui a pronúncia ou a sigla, eu falo ESG, tem gente que fala ESG, enfim, tanto faz do jeito que você vai chamar aí. O importante é que você entenda o que significa a sigla e qual é o conceito, qual é a lógica por trás desse mercado, né? Então, vamos dar um exemplo né, esses dias alguém me perguntou sobre a ESG, eu dei o exemplo da Vale, né? A Vale teve um problema em Brumadinho há pouco mais de ano atrás. Então esses são exemplos de falha na governança ambiental, de falha na sigla ambiental que está ali envolvida. Então você pode analisar empresas com pouca transparência, empresas envolvidas em casos de corrupção, empresas que de repente na sua cadeia produtiva, em algum momento da cadeia produtiva tenha trabalho escravo, né? Por mais que isso possa parecer absurdo, mas isso pode acontecer. Então, de repente, uma empresa vou citar a Vale aqui, não que ela faça trabalho escravo, mas vamos supor, há muitos anos atrás existia trabalho escravo para captar carvão mineral, né? Um monte de criança, um monte de gente trabalhando a troco de nada, a troco de comida e olhe lá, para captar carvão. Esse cara vai lá, pega carvão das minas e vende para um atravessador. Esse atravessador vende para um distribuidor. Esse distribuidor vende para não sei quem, que vende para uma grande empresa. Às vezes essa grande empresa não sabe que lá na ponta
tem um trabalho escravo, tem um trabalho em condições subhumanas e etc. Né? Então, a partir do momento em que ela se propõe a estar nas práticas de ESG, nas práticas de governança, de impacto do desenvolvimento social e ambiental, ela precisa conhecer toda a cadeia. Ela precisa saber como é que está sendo desenvolvida a extração da sua matéria-prima, dos insumos, do desenvolvimento dessa cadeia, para que ela não corra o risco de estar incentivando trabalho escravo, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, só para ilustrar tudo isso. Né? Pouca transparência. Né? A gente teve casos aí de corrupção há muito pouco tempo, envolvendo Petrobras, envolvendo grandes construtoras, em que se houvesse processos claros e sérios de governança e de compliance, poderia ter sido evitado, poderia ter sido minimizado demais problemas assim. Né? Então, quando tudo é meio obscuro, quando não há processos claros, as empresas correm esse risco. Né? Às vezes, o gestor da empresa não é corrupto, mas tem diretores executivos que praticam coisas fora do padrão e que pode prejudicar a imagem da empresa, pode prejudicar, inclusive, o valor da empresa no longo prazo. Então, eu estou aqui citando alguns exemplos do que significa isso na prática, para você entender o porquê o mercado e porquê os investidores têm, principalmente no mundo, né? Aqui no Brasil é algo novo, mas assim, chegou no Brasil para ficar e só tende a aumentar, e é por isso que eu resolvi abordar esse assunto, porque quanto mais cedo você souber, melhor para você, melhor você vai fazer os seus investimentos. Porque isso é um caminho sem volta. Né? As empresas que não se adequarem a essas práticas, elas vão aos poucos caindo, não vou dizer no esquecimento não é o termo correto, mas elas vão sendo ignoradas pelo grande volume de investidores, né? Pelo grande volume de dinheiro. O mercado vai acabar cobrando das empresas tais práticas. Assim como há poucos anos atrás, a governança corporativa era prioridade. Né? Então, Bovespa, B3, que hoje é B3, junto com o CVM, junto com agentes de mercado, organizaram práticas de governança de novo mercado, né? Níveis de governança que se tornaram básicos hoje em dia. Se você for ver, é básico que uma empresa tenha práticas de governança de mais alto nível. Né? Então, práticas de ESG vão se tornar cada vez mais comuns, e os investidores vão se tornar cada vez mais exigentes nessa área, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? E investir em empresas que adotem práticas de ESG vai garantir, né, ou deveria garantir, que o dinheiro que você está colocando naquele papel, naquela empresa que você está investindo ali, está trazendo de alguma forma um retorno adicional, né? Em uma dessas três áreas, seja no ambiental, seja no desenvolvimento social, ou seja na governança. Né? O seu dinheiro está sendo está trazendo um adicional a mais, um bem a mais para a humanidade, para o mercado, ou para uma comunidade, ou, né, enfim, seja lá o que for. Então, é uma satisfação que você tem, de repente, de indiretamente estar ajudando um projeto social, um projeto ambiental, ajudando o combate à corrupção. Então, às vezes, você nem sabe que está fazendo isso, mas aportando dinheiro em empresas que adotam essas práticas, você pode estar, assim, indiretamente contribuindo para algo maior. Né? Beleza, eu entendi
que é ESG, deu para entender o conceito, a lógica, não é nada muito complexo, não é nada de outro mundo, é algo simples de entender, mas aí você pode estar me perguntando, beleza, eu entendi a parada, mas como é que eu vou saber se aquela empresa tem práticas de ESG? Como é que eu vou comprar, saber empresas que eu posso comprar ou não nesse mundo nesse novo mundo, nesse novo mercado? Bom, tem várias formas de você saber. Tem a maneira mais roots, que você pode ir acompanhando as empresas e acompanhando os relatórios, procurar saber se as empresas têm relatórios de ESG. É uma prática que está começando a se tornar comum, empresas divulgando relatórios no que elas estão fazendo, que medidas elas estão tomando, que atitudes ou que projetos elas estão apoiando, divulgam esses relatórios de maneira periódica. Você pode ir no site das empresas, então você investe na Petrobras, com certeza no site de relacionamento com o investidor você vai encontrar informações sobre isso, né? Se a empresa tiver essa preocupação, com certeza vai ter informações lá sobre projetos, sobre o que está rolando, qual é a visão da empresa, o que ela está esperando, quais são os projetos e tal. Você pode procurar relatórios específicos na sua corretora, né? Então, na sua corretora você deve ter um setor de research, de pesquisa, de divulgação de relatórios. Você pode procurar lá informações a respeito disso, ou você pode cortar um pouco de caminho, né? Pegar um atalho e seguir, por exemplo, o índice que a Bovespa criou. Eu sempre chamo de Bovespa por puro vício, né? Não existe mais Bovespa, existe o índice Bovespa, mas a empresa é a B3. A B3 criou, se eu não me engano, faz pouquíssimo tempo, não sei se foi agosto, setembro, ela criou um índice junto, em parceria com a Dow Jones, com a S&P, desenvolveu um índice que chama, eu anotei aqui, que chama S&P B3 Brasil ESG, né? O que quer dizer isso? Assim como o índice Bovespa, né? Ou seja, a B3 junta lá no índice Bovespa as ações mais negociadas num índice e divulga esse índice todos os dias, né? A variação desse índice todos os dias. A B3 criou um índice baseado em ESG, né, que avalia as empresas de acordo com as práticas ESG. Então tem lá os seus critérios, os seus filtros, né, que não vem ao caso aqui a gente discutir isso agora, é muito técnico, não vai te ajudar em nada. Então assim, o que você precisa entender é que existe uma grande empresa, que é a B3, junto, em parceria com outra gigante, que é a Dow Jones, que é a S&P, fazendo o trabalho de juntar, de analisar empresas que tenham boas práticas de ESG e colocam isso de acordo com alguns critérios dentro de um índice. Ou seja, você vai acompanhar esse índice e saber que ali dentro tem só as melhores empresas nesse segmento, que pratiquem as práticas ESG. Hoje, esse índice conta com 96 ações, com 96 ações, e que você pode acompanhar, né? Entrando lá no site da Bovespa, da B3, você pode procurar o índice e saber quais são as empresas que tem lá. Se você quiser mais melzinho na chupeta, foi lançado também, coisa fresquinha, um ETF, né, de ações ESG, de ações. Foi lançado um fundo ETF que replica exatamente esse índice ESG criado pelo Bovespa, pela B3. Então você pode, assim como você compra BOVA11, PIB11, IVVB11, todos aqueles ETFs clássicos que você já conhece, que a gente negocia em bolsa,
você pode agora também negociar um ETF de ESG. Ou seja, você não precisa ir no site, você não precisa ir no relacionamento com o investidor, você não precisa ficar procurando relatório na sua corretora, você não precisa ficar buscando informações em lugares de difícil acesso ou de difícil achar para poder investir no mercado ESG. Basta você comprar um ETF. Né? Comprando um ETF, você vai estar comprando 96 ações dentro de um único pacote e com certeza aquelas ações são as melhores do mercado nacional em práticas ESG. Você com certeza está indiretamente contribuindo para os projetos daquela empresa, para a sustentabilidade, para o desenvolvimento social, para a governança. Então você tem certeza que aquelas empresas têm e praticam o ESG. Então assim, para você ter uma... esse ETF, se você quiser anotar aí, pega uma caneta, um lápis, seja lá o que você tiver, para você negociar na bolsa, o ticker dele, o código dele é o seguinte, ESGB11. ESGB11. Então basta você entrar no seu home broker, entrar na sua plataforma de negociação, digitar ESB11, que você vai ter a cotação desse fundo, né? Investindo num ETF, você tem diversificação, você está investindo em sustentabilidade, em praticidade, né? ETF é uma coisa muito prática, muito fácil de fazer, muito fácil de investir, que eu aconselho para quem está começando, sem dúvida nenhuma. Só para vocês terem uma noção de empresas, também anotei aqui algumas empresas que estão no fundo de ESG. Natura, Telefônica, VEG, Itaú, Renner, e entre mais 90 empresas, 90 ações que estão lá no fundo de ESG, no ETF de ESG. Então assim, para que uma empresa participe desse índice, esteja listada nesse índice, ela não necessariamente precisa estar com nota boa nas três variáveis, né? No ambiental, no social e na governança. Né? Não necessariamente ela precisa ser top das galáxias nos três itens. Né? Banco, por exemplo, não é um segmento, não é um setor de mercado que está acostumado ou que gera impacto ambiental e que tem projetos ambientais, tem alguns até que tem, mas não é o forte do banco. Mas a gente sabe que tem bancos que investem pesado no social, projetos de educação, de formação, enfim, de crianças, de adolescentes e até de profissionais, né? Já macaco velho. Então são projetos que fazem a parte social além da sua obrigação, né? Então a empresa não teria obrigação nenhuma, né? No frigir dos ovos não é uma obrigação, mas a empresa aplica parte dos seus lucros, aplica parte dos seus recursos para projetos sociais. Isso falando no setor bancário. Você vai encontrar isso no setor em setor que faz esse tipo de prática para o ambiental, e vai encontrar gente que é mais forte na governança. Então é bom que você saiba que não é preciso ter boas notas, vamos chamar assim, só para você entender, nos três segmentos. Então assim, gente, eu falei para vocês o que são, né, as práticas ESG, falei como você pode identificar essas empresas, como você pode investir nessas empresas, né, através de ETF, que você já, assim, eu acredito que a essa altura do campeonato você já saiba o que é ETF, eu venho falando aqui há bastante tempo, mas se você não sabe o que é ETF nada mais é do que um fundo de índice,
né? É um fundo que replica um índice qualquer. O Ibovespa, o IBRX50, o S&P 500. Então, dentro de um pacote, dentro de um único papel, de uma única ação, você vai ter várias ações ali dentro que te dão a possibilidade de diversificar. Por que ETF é legal, na minha opinião? Primeiro, que você tem, apesar de ser um fundo, ele é negociado em bolsa, né? Tem baixíssima taxa de administração. Você tem liquidez imediata. O que isso significa? Você compra e vende a hora que você quiser. Você não precisa ficar esperando D mais 30, D mais 20, D mais 60, sei lá. Dependendo do tipo de fundo e de ações aí que você entra, você tem uma carência muito grande para resgate, para aplicação, para cotização, enfim. A praticidade, né? Você entra no seu home broker, digita o código, a quantidade e manda bala, né? Você não precisa de mais nada. A diversificação, né? Porque através das ETFs é a forma mais fácil de se diversificar com pouco dinheiro, né? Você que está começando no mercado, tem pouco dinheiro para investir, pouco dinheiro para aportar, é a maneira que você pode comprar várias ações de uma vez com pouco recurso, né? Então, de repente, você vai comprar um BOVA, você vai pagar ali R$100 num BOVA, você vai pagar R$160 num PIB 11, você vai pagar 200 e poucos reais num IVB11, então você não precisa de grandes fortunas para começar, né? Isso é uma vantagem. Claro que depois que você começa a aprender, que você começa a entender, existem outras maneiras de diversificar, as maneiras inclusive um pouco mais eficientes. Mas, para começar, é uma excelente ferramenta. Pode ser a sua porta de entrada no mercado, né? Você pode ter um pouquinho de ESG, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouco, né? Então você vai estar diversificado em ações. Aí se você quiser seguir o Ibovespa, você pode pegar um pouco de BOVA11, enfim, maneira fácil de diversificar. Só para vocês terem uma noção, esses ETFs no mundo, né? Eu vi esse dado, eu não sei aonde, mas eu anotei. Eu não gosto de não dar fonte, mas é que eu via, né, ficou gravado na minha memória e eu não lembro onde eu peguei. Mas só em 2020 foram mais de 100 novos ETFs criados no mundo relacionados a ESG. Então, no mundo inteiro, mais de 100 ETFs, mais de 100 fundos. Isso deu já em 2020 mais de 100 bilhões de dólares negociados, né? Pode parecer pouco para o mundo, mas é muito para um novo mercado, para um novo tipo de mercado que está surgindo. E como eu falei anteriormente, eu não tenho dúvida que isso vai fincar raízes aqui no Brasil. E as empresas que não se adequarem, as empresas que ficarem de fora vão perder mercado, eu não tenho dúvida nenhuma. Então é isso. Espero que tenha feito sentido, espero que você tenha entendido a lógica, entendido o porquê da gente falar desse assunto. Procure saber um pouco mais. Se você tiver dúvidas, quiser perguntar, fazer sugestão, você já sabe, vai lá no meu Instagram, no meu direct, manda uma mensagem, faz a sua pergunta. É a maneira mais fácil e mais rápida de você falar comigo diretamente. Eu respondo todo mundo. Então, vá lá. Se você está ouvindo o podcast, dá um joinha no podcast, compartilhe com outras pessoas, vamos fazer essas informações chegarem a cada vez mais gente. E é isso. Essa foi o episódio 53 do podcast do Mundo dos Investimentos. Semana que vem tem mais. Se você quiser sugerir algum tema, vai lá no meu Instagram, fica à vontade que eu sou todo ouvidos e a gente bate um papo lá, tá bom? Grande abraço para você, até semana que vem. E a gente se vê.